Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E hoje nós vamos falar do poema Tabacaria, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Eu sou Joelson Matias. Oi, eu sou José Guilherme. Oi, aqui é Karen. Oi, aqui é Hector. E esse é o Caminho de Guermantes. Antes de começar, gostaríamos de convidar você, ouvinte, a seguir nossa página lá no Instagram ou _Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar muita coisa legal sobre literatura, estudos e dicas sobre esses assuntos. Se você quiser algo mais aprofundado, procure também a nossa página no Medium. É só digitar no Google ou caminho.medium.com e você vai ser direcionado para essa página onde você vai encontrar vários textos sobre estudos e literatura. Hoje, como estamos em um episódio Drops, vamos fazer uma rápida análise e considerações sobre esse poema muito interessante e bem intrigante. Como vai ser apenas uma discussão, ou seja, alguns comentários acerca do poema, é importante que você, ouvinte, já tenha lido o poema por completo. Apesar de ser grande para um poema, não é tão grande assim, tendo em vista outras obras que nós analisamos aqui. Então, se você não leu ainda, pausa esse podcast, leia bem rapidinho e volte, que nossa discussão vai ser bem legal. Exatamente, como o Jason falou, é muito bom que o ouvinte já tenha lido esse poema por completo. Ele, assim, não vou dizer que é um poema fácil de ler, porque ele tem uma estrutura que não é muito comum, né? Os versos são livres, então você não tem rimas, não tem uma organização tão constante. Então, para quem está acostumado com sonetos ou os poemas estruturados, né, vai ser um pouco complicado de se acostumar à leitura. Mas, de forma geral, ele é mais um desabafo filosófico, eu acredito, do que um poema, assim, sobre alguma coisa imaterial. Ele não tá fazendo um poema sobre algo. Na minha opinião, isso é mais uma confissão de algo que ele foi e de quem ele foi durante toda a vida. Mas, enfim, a gente vai discutir sobre ele hoje. O que eu ia falar aqui é que existem duas narrações que eu particularmente acho que são as melhores que estão por aí disponíveis no YouTube. A primeira é do Silvio Matos e tá no YouTube, é só procurar por Tabacaria Silvio Matos. E a leitura dele, pra mim, reflete muito da entonação que eu acho que o Fernando queria passar nesses versos. E a segunda é aquela famosíssima que passou na TV, que é a do Antônio Abujamra. Essa, assim que você digita no YouTube, já aparece de cara, o vídeo dele é bem famosa, e não é à toa que é tão famosa, né? Ela meio que se consagrou aí na mídia justamente pela precisão da narração em comparação com aquilo que o Fernando escreveu. Então, é só uma recomendação aí. É muito bom que a gente escute ou tente ouvir essas declamações, porque ao ouvir o poema sendo declamado, é outra coisa, né? Dá uma vida, dá uma certa pontuação bem interessante. Falando em pontuação, gostaria de falar de alguns aspectos algumas características que este poema está inserido, certo? O poema Tabacaria enquadra-se na terceira fase poética de Álvaro de Campos, que é uma fase mais intimista, onde ele mergulha nas profundezas da angústia e do pessimismo, coisa que vai ser bem recorrente durante o texto, ok? Então a gente vai ver muito desse niilismo, do sentimento de revolta, um certo inconformismo e a desumanização. Tem um certo caráter de vazio, desilusão com a vida, tendo em vista também que esse poema foi escrito mais ou menos em 1928, ou seja, é um período, né, pós-guerra, então todo esse contexto com certeza vai influenciar na escrita do Fernando Pessoa, ou no caso do Álvaro de Campos. O poema já começa com aquela entrada clássica, né? Que não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso tem em mim todos os sonhos do mundo. E acho que isso, pra mim, já define o tom, basicamente, do que se trata esse poema. Como eu disse no início, pra mim o poema tem um caráter de confissão. Eu imagino sempre o Álvaro de Campos, é claro que, como já falou, mas é importante falar, o Álvaro de Campos ele é só um heterônimo, né? Do Fernando Pessoa, que é o autor. Mas o Álvaro de Campos, ele não é só um pseudônimo, né? Ele é um heterônimo. Ele é um personagem criado, um personagem fictício, claro, mas que tem uma personalidade completa, tem até mapa astral, porque o Fernando Pessoa fazia mapa astral dos seus heterônimos. Ele tem um estilo de escrita próprio que difere do Bernardo Soares, do
do Alberto Caeiro, enfim. Ele é um poeta, o Álvaro de Campos é um poeta, mas claro, pelas mãos do Fernando Pessoa. E essa primeira estrofe define o tom do poema, que seria qual? É mais ou menos a ideia de que ele tá olhando para trás, refletindo sobre a vida que ele teve, sobre quem ele foi durante todo o tempo e, mais importante, sobre as ideias que ele teve durante toda a vida e como ele hoje enxerga isso. Então, para mim, é como se ele tivesse até... É porque o Álvaro de Campos ele é meio pessimista, né? Ao longo do poema a gente vai ver isso. Então parece que ele até tá numa agonia de morte, assim. Ele olha pra vida de uma maneira tão fria e pessimista, como se já não houvesse esperança, mas ao mesmo tempo ele não quer abrir mão disso. Então durante o poema você vê, assim, um tom de esperança, um tom de valeu a pena ter vivido tudo isso, e também de eu não tenho coragem de acabar com tudo isso, porque há muita coisa boa, mas também que não valeu de nada, por outro lado. Ou seja, isso define uma tensão. Nos versos a gente consegue encontrar vários elementos de contraste, assim. Você nunca define muito bem como é que ele tá naquele momento, porque ele parece meio confuso sobre a vida que ele levou. E aí, o próprio fato dele de falar, não sou nada, nunca serei nada, já mostra um pouco do pessimismo que ele tem em relação a quem ele é hoje, quem ele provavelmente será. Mas, a parte disso, ele tem em si todos os sonhos do mundo. Ele parece carregar um peso nas costas, mas que é revestido em sonho. Então tem um pouco de esperança aí. Só um ponto aí sobre isso. Tem até um momento do poema que ele fala, né? Eu sinto como se eu estivesse com a clareza de alguém que está prestes a morrer. Ele não fala nessas palavras, mas ele passa essa ideia. Uhum. Só que ao mesmo tempo ele também está muito angustiado, né? Por conta de todo esse papel que ele teve ao longo da vida. E que agora ele vem, como você mesmo falou, se confessando, né? Então fica essa ambivalência ao longo de todo o poema. E você não sabe muito bem a qual desses dois lados você pode de fato confiar. Engraçado que essa Sim. dualidade de lados onde você pode confiar é uma questão que vai sendo posta à prova durante o poema. Ele mesmo vai perguntando, é verdade? É sonho? Né? A dualidade, ela sempre está acontecendo. Então, não é apenas nós que estamos confusos. Ele também está. Agora, falando sobre um pouco da minha experiência da leitura, eu não foi, assim, não foi o meu predileto, poema que eu li do Fernando Pessoa, geral, porque eu acho mais interessante poemas como sonetos. Eu gosto muito de sonetos. E o estilo do Álvaro de Campos, especificamente, é basicamente uma prosa em forma de poema que vai formar esses versos livres, como o cara já falou no início, né? Isso me incomoda um pouco, só que o texto é tão bom, é tão interessante, que depois você esquece o que tá acontecendo, sabe? E isso me pegou muito bem durante a leitura. Mas, não vou negar, no início eu achei um tanto exagerado. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, sabe? Mas depois a questão vai ficando mais complexa e mais profunda, como ele mesmo vai desenvolvendo e falando. Olha, se a gente fosse transcrever, seria muito próximo dos aforismos de Nietzsche, por exemplo. É verdade. E não é à toa, né? O niilismo está presente aí. Inclusive, toda essa influência do final do século XIX e XX vai estar toda posta na poesia do Fernando Pessoa. Isso que... Tanto que esse assunto aqui, ele é bem próximo da metamorfose. Do podcast da semana passada, quem não ouviu, é só ir lá e ouvir nosso podcast sobre a metamorfose de Franz Kafka. O Franz Kafka, assim como o Fernando Pessoa, estavam no início, né, do século XX e pegaram todo esse mal-estar da modernidade. Sim. E como você falou, realmente parece estranho no começo, porque ele já começa de um jeito assim exagerado e você percebe logo que ele vai lá para as alturas, né? Ele tá fazendo uma reflexão filosófica ali, uma coisa meio confusa, tipo, o que eu sou, o que eu tô fazendo da vida. Só que ao longo do poema, ele vai misturando isso com elementos da história dele, não só do que ele viveu. Então, quando ele fala, estou hoje vencido, quando ele fala da máscara, então já dá para entender que ele tinha uma vida social e que ele tentava ser alguém que ele no fundo não era, e que um dia ele tentou tirar essa máscara e percebeu que já não era mais o mesmo. Então vai misturando a história dele e também com o cotidiano dele. Então ele tá olhando para as janelas do quarto, então você consegue ver lá ele pensando nisso e olhando para a janela.
depois ele fala da tabacaria, dos chocolates. Então ele tá vendo uma cena e ele te convida a viver essa experiência que ele tá tendo ao refletir sobre ele, sobre a vida dele, sobre o passado dele e também sobre o que ele tá vivenciando naquele momento. Então isso é um dos elementos que mais cativam, né, a nossa leitura. É interessante porque quando o leitor percebe isso, né, a gente entende que é também um poema narrativo, por assim dizer. Temos não somente essa sequência um pouco louca, mas a gente pode considerar uma sequência de acontecimentos que, se você se esforçar um pouco, vai fazer sentido, que a gente vai entender sua história, mas também tem essa imagem que nós podemos fazer essa imagem mentalmente falando, né? A gente pode criar essa imagem mental que é do cara fumando cigarro na frente da janela e vendo essa tabacaria e a doceria, por assim dizer, lá onde vende chocolate, que vai ser outro assunto interessante aí no meio. É como se no poema Tabacaria vivêssemos alguns instantes dessa vida inteira desse homem, né? Que vai sendo contado para nós. E ele nos traz seus pensamentos, questionamentos, suas sensações, algo que vai ficar até muito em pauta, que vai ser essas sensações, né? Entender o mundo a partir apenas daquilo que você sente, né? Então, aí já tem toda uma discussão filosófica e científica, por assim dizer, quanto ao método, né? Seja um método mais kantiano ou mais do lado de Descartes, né? Cartesiano. Enfim, não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai passar a noite toda falando sobre isso. Aliás, fica a recomendação aí para escutar o nosso podcast sobre a abolição do homem, que a gente fala justamente sobre esse perigo de ver as coisas e classificá-las somente baseadas no sentimento, né? A gente até fala de Kant, de Descartes, enfim, só um lembrete. Sim. E é engraçado que é como se o Fernando Pessoa estivesse quase prevendo os movimentos de contracultura dos anos 70, que é pregar uma coisa mais livre, com droga, expansão de consciência, os junguianos aí no meio, né? Porque, às vezes, isso até é um termo bem pós-moderno, né? É como se a consciência dele se desfizesse no todo, sabe? É bem viajado mesmo. Em alguns momentos ele é ele mesmo, ele tá no seu íntimo, em outros momentos ele quer estar no todo, ele quer acessar tudo. É como se ele se desfizesse no todo, a fim de compreender tudo, só que ele percebesse que ele é pequeno. Verdade, exatamente. Isso faz sentido até quando ele cita os grandes personagens, tipo Napoleão, Cristo, Kant. É lógico que ele não tá fazendo uma comparação com o Napoleão em si. Sabe? Parece que ele tá fazendo um paralelo com a filosofia dele, ou que foi baseada nele, com toda essa produção filosófica. Parece que ele se desmembra, né, nesse grande meio. Isso. E ao mesmo tempo, um exercício de introspecção, porque se você for perceber, é o personagem, né, falando sobre a vida dele, digamos assim, se confessando, só que nós, leitores, que vamos perceber cada parte da história dele, né, de uma forma. Então não é como se fosse algo vai entender de uma forma diferente, porque no fundo esse poema são várias frases de efeito. Então a gente não tem uma linearidade tão bem definida, por exemplo. A gente tem várias ideias que vão surgindo no fluxo de consciência desse personagem e que a gente vai captando. E, enfim, no final é muito, mas não todo tão consistente assim, né? E ao mesmo tempo também vale lembrar que é o Fernando Pessoa criando a história desse heterônimo específico que está escrevendo o poema de um personagem. Então, é como se fossem várias pessoas fazendo interpretações e que, no fundo, o próprio leitor ainda tem uma outra interpretação em cima dessa história. Então, são várias, digamos assim, são vários elementos depositando o próprio posicionamento para chegar no que o leitor entende, né? Mas entendi isso aí. É tipo camadas, já tem. É quase uma cebola. Isso aqui é confuso, porque não é uma cebola de entendimento do poema, é tipo da construção, entendeu? Tipo, Sim. Uma pessoa que criou um personagem, que o personagem escreveu um poema com base na história de um outro personagem, e a gente tá entendendo de uma outra forma. É uma meta-cebola. Meu Deus. Já dá pra cunhar o termo acadêmico aqui, viu? Meta-cebola, Tem uma parte que eu acho massa. A parte que eu acho massa quando ele fala que estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu.
pessoas dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. E como ele sempre está fazendo uma comparação, ou ele está sempre dividido entre a metafísica das coisas e a concretude delas, eu acho que essa estrofe resume muito desse aspecto do poema, que é essa dúvida que ele tinha entre ver as coisas como são, ou seja, ter uma ideia, sei lá, mais objetiva, mais materialista da realidade, ou querer ver os símbolos das coisas e a metafísica. Então, ele não sabe de que lado ele tá, né? Ele tem uma lealdade à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora, ou seja, ele tem uma lealdade aos sentidos dele, que tipo assim, eu tô vendo, ver para crer, é isso que eu vejo, então essa é a verdade. Mas ao mesmo tempo tem algo que puxa para ele essa sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Não deixa de ser real, só que por dentro, em outro sentido. Aí ele tá cambaleando entre dar mais valor a um ou a desprezar um em favor do outro. Enfim, isso aí é bem interessante. É legal essa parte porque ele realmente flerta muito com a filosofia. A gente falando agora do Fernando Pessoa como a mente criadora de tudo isso, esquecendo as suas várias camadas, né, de construção e de metalinguagem aí, mas pensando no Fernando Pessoa como escritor de tudo isso, aparentemente ele era, né, um estudioso de filosofia. Não é à toa que ele fala da metafísica e do Kant. Inclusive, achei bem interessante isso, porque nessa hora que ele vai perguntar sobre sonho e sobre o que é realidade, o que é sonho, ele começa a se questionar para tentar chegar a uma conclusão que nunca é chegada. Mas é visto ali um esforço de uma crítica do conhecimento, né? Lembremos aqui que um dos livros mais famosos do Kant é a Crítica da Razão Pura. E esse método, esse processo que ele faz aí de se questionar, né, as bases, quais são os alicerces aqui vistos em terra, aqui vistos no material, que nos leva ao metafísico. E isso faz muito parte do que seria uma das subdivisões da filosofia especulativa. Uma das partes da filosofia especulativa é dividida em ontologia, teodiceia e crítica do conhecimento. Aí daí ele tem toda essa crítica de conhecimento, bem baseada em Kant mesmo, que é muito legal de ver. Tipo assim, quando eu tava lendo foi muito massa. Falei, caramba, o cara realmente tá tentando fazer um jogo aí de palavras para saber se o conhecimento dele mesmo é verdadeiro para que ele consiga chegar em alguma verdade metafísica. Sendo que ele nunca chega, né? É bem confuso o final. E ele deixa muito claro que ele não crê em si. Quando ele começa a se perguntar lá, que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Tipo assim, ser o que eu penso, mas e aí? Será que o que eu penso tá certo? Tem tanta gente no mundo aí pensando ser gênio e no fim nenhum deles é. Tanta gente sentada aí nas mansardas, né? Aliás, só hoje que eu vou descobrir o que é mansardas. Vocês sabem o que é mansarda, gente? Eu acho que é ficar parado, ficar de manso. Acho que é isso que é. Sim, mas mansarda é especificamente um cômodozinho da casa. Não sei se vocês já viram, mas geralmente em casa de 2 pisos, americana ou europeia, tem sempre um sótão lá em cima com uma janelinha bem pequena. E lá geralmente vira um cômodo, que geralmente é um quarto, assim, um quartinho pequeno. Então é como se, sei lá, a pessoa estivesse sentada lá, olhando pela janela e pensando ser um gênio. Só que, né, no fim, nenhum deles é gênio, coisa nenhuma. Um homem do subsolo. Então, mas eu acho massa, exato, eu acho legal porque pela primeira vez a gente tem alguém aqui, um personagem que tá criticando o homem do subsolo, entendeu? Porque ele, o Fernando Pessoa, ele só tá se questionando, mas ele não tá, tipo assim, quando ele se compara com Cristo, com Kant, como eu falei antes, eu não acho que ele tá se comparando com a pessoa em si. Eu acho que ele é prepotente a esse ponto, até porque alguns versos antes ele fala justamente nessas pessoas que acham ser alguma coisa, só que é lógico que não são coisa nenhuma. Então ele tá fazendo uma crítica a essas pessoas que, sei lá, sentam lá e pensam que são gênios, e ele reconhece que tá fazendo isso, ou que já fez em algum momento, mas reconhece a verdade, que não coisa nenhuma, e no fundo a gente nunca vai saber. Porque o mundo é daqueles que nasceram para conquistar, não daqueles que ficaram sonhando em conquistar muito mais do que aqueles que conseguem conquistar na prática. Aí é um Raskolnikov já, né? Mais um aí a gente tem que fazer esse estudo aí sobre como o Hector nomeou o arquétipo do Napoleão. São personas literárias. Como assim eu nomeei, pô? Que Você falou, pô. Nunca ouvi esse termo, você que falou, pô. Eu falei isso quando, macho? Quando a gente tava discutindo sobre Raskolnikov. Foi, né? Acho que São foi as quando a gente tava vozes falando de Vermelho e Negro. Ah, foi. Eu lembro.
Eu já ia dizer que foram as vozes da cabeça de osso. Não, isso aí é que tu falou. A gente tava falando que tem o Vermelho Negro, o Julien, tem o Raskolnikov, tem o outro bicho que eu tava falando, que é o Torles, que é o jovem Torles, que é de um outro alemão, que eu falei que eles falam também de Napoleão. Agora tem mais um aí, vamos só juntando aí. O que eu acho interessante, como se trata quase de um poema filosófico, como a gente trouxe até agora, é que quando eu mostro os argumentos nesse embate lógico que eu tenho, eu, e como um bom filósofo, pelo menos a premissa de um bom filósofo, eu tento levar a sério e até, de certo modo, as últimas consequências os seus argumentos, tanto de um lado quanto do outro. Porque, por exemplo, se eu conclui em algum momento que realmente não há metafísica, tem até um momento que eu falo que acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria, um gozo num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Ou seja, nessa parte aqui eu está justamente negando a metafísica, de algum modo. Só que eu não paro por aí. Não é aquela questão de, não existe metafísica e seguimos como a vida sempre foi e como há de ser. Não, eu levo a sério essas consequências e nos seus esquemas psicológicos isso fica bem claro. E é interessante a gente observar isso, porque se o eu lírico fosse realmente um filósofo, eu pelo menos seria honesto intelectualmente. Isso a gente tem que convir. Sabe o que é massa? Tem quê? outro poema do. Como é o nome, pô? Álvaro de De Campos. Tem outro poema do Álvaro de Campos, que é o Lisboa Revisitada. Não sei porque ele colocou isso em inglês, mas enfim. Que ele fala, gente, tirem-me daqui a metafísica. É uma frase muito marcante desse poema. Que mostra muito da personalidade, né, do Álvaro de Campos, mas ele faz essa interseção também com outros poemas, né? Então, por exemplo, no caso do Tabacaria, ele começa falando, não sou nada. Só que aí nesse poema, ele fala, não quero nada. Já disse que não quero nada, não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Então, é como se fossem várias formas que ele estivesse tentando fazer de exprimir o mesmo pensamento ali em vários poemas diferentes. E é justamente essa ideia, né, que não é um fluxo contínuo, são vários fragmentos ali de pensamento que vai aparecendo na cabeça dele, ele vai registrando, né? E sempre com essa ideia, né? Tire-me daqui a metafísica, não me falem moral. Isso aí não vai levar ninguém a canto nenhum, basicamente. Viajando aqui, total. Mas será que isso tem alguma coisa a ver com, sei lá, uma questão do século XX, de uma quebra com a metafísica? Porque, assim, do ponto de vista estético da escrita, a gente vê uma grande confluência entre os modernos, né? Virginia Woolf, Clarice Lispector, aquela que, tipo, todos eles estão em contextos diferentes, né? Em anos bem diferentes, mas todos se parecem muito nessa questão da fluxo-consciência, ser uma coisa moderna, ou seja, século XX, enfim. E me parece que autores do século XX têm essa questão de quebrar com essa moral metafísica, sabe? Só uma viagem aqui. Mas faz muito sentido. Inclusive aquela parte que Karen falou no início do podcast, em que ele cita, né? Hoje estou vencido como se soubesse a verdade. E aí nesse outro poema que eu citei, ele fala algo muito, muito semelhante, que é, se tem a verdade, guardem-na. Então é como se a verdade, assim, digamos, a verdade metafísica, né, no termo platônico mesmo, fosse algo que não fosse de fato o objetivo que a gente precisa seguir. E aí por isso que ele tenta negar todo esse lado filosófico e abstrato da vida e tentar realmente se voltar para o que é concreto. E também assemelhando um pouco com o que você falou sobre o cartesianismo, né? Da gente não entrar nessa linha de raciocínio. Logo antes dele falar, se tem a verdade, guardem-na, ele fala, não me apregou em sistemas completos, não me enfileire em conquistas das ciências, né? Então, acaba sendo uma mistura, né? Tudo que a gente falou, se você pegar esses dois poemas e comparar, a gente tem, enfim, tem um caldo aí condensado de todo o pensamento do Álvaro de Campos. Sensacional, pô. Sensacional. Sim. É muito doido, pô. Eu acho muito show, porque o Álvaro de Campos, ele é o meu heterônimo
favorito justamente por isso. Porque ele é extremamente reflexivo e filosófico, só que ele não é mórbido. Ele, na verdade, ele é um engenheiro naval frustrado da vida, tipo, ganhou muito dinheiro e tal, viajou muito, passava muito tempo sozinho, só que ele era sempre, assim, muito ativo, muito animado. Tanto é que eu tava comentando com os meninos no começo, que tem uns poemas aqui que, meu Deus, às vezes não dá pra entender nada, parece que ele tá gritando, assim, em palavras, tem um monte de onomatopeias gigantescas, tem umas frases em inglês em caps lock, assim, jogadas. Então ele é um cara que parece que tá cheio de dúvidas, cheio de questões, e é uma mente extremamente ativa, né? Ele tá pensando sobre a vida o tempo todo, mas não é aquela pessoa que tá pensando, tipo o homem do subsolo, que fica lá quieto, pensando e não faz nada. Ele não, ele parece que tem uma energia, assim, ele é muito animado, e justamente por isso, ele é inquieto, entende? Ele não consegue se aquietar. Então, esse poema fala muito disso. Não consigo imaginar ele assim, falando, quase morrendo. Parece Sim. assim que ele tá numa agonia de morte, como eu falei assim. Parece que esse é o topo da linha pra ele. Faz uma reflexão aí muito profunda. Mas é justamente alguém desesperado, entende? Que tá tentando encontrar algum sentido na filosofia dele. Sim. Tanto que, assim, se ele fosse tão parado quanto um homem do subsolo, ele não iria constatar suas próprias falhas, né? Quando ele fala, fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não fiz, ele vai constatar realmente a sua falha, de como ele falhou na vida, né? Como pessoa, ou pessoa que ele idealizava ser. E ele fala, conheceram-me logo porque não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava a pregar a cara. Quando a tirei, me vi no espelho, já tinha envelhecido. Ou seja, ele pegou tanto essa persona, lembrando que persona eram as máscaras do teatro grego, né? Logo, os atores sabiam que eles não eram aquela máscara, e sim, a máscara é só mais um personagem em cena. Mas o Álvaro de Campos, ou o poético, né? O eu poético aqui, ele não conseguiu tirar a máscara a tempo, né? Ele envelheceu e já não se reconhece mais. E ainda é engraçado ver esse jogo aqui que ele faz, que ele tirou a máscara como se a máscara fizesse parte da personalidade, ou seja, algo individual, né? Que ele criou. Mas ao mesmo tempo ele fala, deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como se a própria vida fosse um teatro e a própria vida requeresse uma certa máscara, diferente da máscara que ele mesmo criou. É dos dois lados isso. É uma máscara da vida e a máscara individual. Não que a máscara da vida fosse a máscara do indivíduo, né? Porque ele poderia usar outra máscara se ele quisesse. Mas ele não fez, ele não conseguiu. Por isso, ele vai lá e afirma a sua falha. Acho legal que aqui nessa estrofe gigante aqui do mais dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta, é mais ou menos aquela ideia aquele cara doido do The Ghost Story, o discurso daquele homem na mesa. Sim, pois é. É o é mesmo verdade. sentido aqui, começa a fazer uma digressão, assim, de que tudo vai acabar, começando por mim e pelo dono da tabacaria, daí ele vai embora. Uma hora vai acabar o poema que eu tô fazendo, a tabuleta sobre a qual ele tá, a língua que a gente fala, os satélites, enfim, ele vai embora. Mas só que aí é interessante que assim que ele vai subindo, assim, nada importa, aí bem na hora o homem entra na tabacaria, que depois a gente vê que é o Esteves, né? E aí ele vê o homem entrando na tabacaria, e aí ele fala, e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Então, toda essa reflexão que ele estava fazendo sobre o nada, sobre o fim de tudo, e aí ele olha para aquele homem entrando na tabacaria e aquele fragmento da realidade rouba toda a atenção para aquilo. Então, tipo assim, não importa, sabe? É como se ele tivesse, tá, e daí? A realidade é essa, é isso que eu tô vendo, é aquele homem entrando e por algum motivo isso é muito mais interessante do que a plena certeza ou a mera suposição de que tudo é inválido e que tudo é finito. Muito massa essa quebra. Eu consigo imaginar isso perfeitamente numa cena de filme, sabe? Aquelas cenas que a sequência o cara tá no devaneio, vendo várias cenas, enfim, e daí corta, né? Corta a cena e a gente vê o que realmente tá acontecendo. Cortou a cena dos devaneios da morte e do fim de tudo, e ele vai lá e entende o que realmente tá acontecendo, que nada daquilo é real, que ele tá ali, na frente da janela, fumando um cigarro e vendo o Estevam entrando na tabacaria. É Muito como bom, se muito bom. a realidade se impusesse diante daquilo tudo, né? Porque é justamente eu estar perdido nos seus devaneios filosóficos. Eu acho que nessa parte vai estar até levando o que eu tinha dito antes,
dos seus argumentos até o fim, né? Que é aquela, se não existe metafísica, tudo isso aqui é efêmero, tudo vai passar, nada tem realmente sentido. Só que ele se perde tanto nos próprios pensamentos que se desloca da realidade que está na frente dele. E naquele momento, quando ele vê o Esteves entrando, é quando ele volta à tona, volta do seu devaneio, do seu êxtase filosófico, se a gente pode dizer assim. Sim, exato. Uma coisa assim que chamou minha atenção demais e que Hector mandou pra mim uma mensagem, ou seja, chegamos à mesma conclusão, que tem muito a ver muito parecido com o Estrangeiro, né, de Albert Camus, apesar de Camus vir depois, né, mas eles estão ali na mesma linha, né, de existencialismo, um pouco de niilismo, essa desconfiança com a vida, né. Tem uma parte que ele fala assim, ó: chego à janela e vejo a rua com a nitidez absoluta, vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem, e tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isso é estrangeiro, como tudo. Não só que ele fala assim, como tudo isso é estrangeiro, né? Mas essa cena, quando eu li, me remeteu muito à cena do Estrangeiro, né? Que é um momento bem marcante, assim, pra mim. E pra Hector também, que a gente conversou muito sobre isso. Inclusive, eu lembro até um dia que eu e Hector ficamos conversando sobre isso. Foi uma viagem sobre essa coisa da experiência humana. De quando, assim, você tá naquele fio de tarde, assim, né? Vendo as outras pessoas e vendo como a experiência humana é tão diversa. E às vezes você pensa, caramba, eu não conseguirei ter tantas experiências assim. Mas pelo menos eu posso observar as outras pessoas. Eu posso acessar esse todo pela observação, né? Os Muito livros bom. os livros é isso também, né? É tipo tentar expandir essa nossa experiência total. E apesar de eu achar bem viajado e muito pós-moderno essa coisa de você se desfazer no todo, às vezes a gente tem vontade de acessar a humanidade, acessar esse conhecimento. E muitas vezes parece algo transcendental. Mas aí já é Exato. muito junguiano. E não teria outro Olha só. propósito maior na literatura a não ser esse, entendeu? Tipo assim, se é um patrimônio da humanidade, se você tá ali reduzindo um atributo da humanidade, a essência do que nós somos, digamos assim, seria muita soberba nossa pensar que a gente precisaria viver tudo pra experienciar tudo, entendeu? Que você precisaria passar pelas experiências. É lógico que isso é importante, mas a biblioteca é uma reunião de experiências ali que você, entendeu? Você tá ali acessível pra você e de alguma forma você consegue acessar esse organismo maior que é a humanidade em si. As duas coisas. A primeira é que nesse momento surge uma frase que a gente não falava faz muito tempo, mas tá tudo interligado, pô. Tá tudo interligado. E é tanto que, aí já vem a segunda coisa, no final desse verso ele usa a palavra estrangeiro. Então, assim, tá tudo interligado, tá tudo provado, já tem pra onde fugir, pô. Sim. E essa coisa da janela, pô, é muito, muito massa, é simbólico demais, pô. Não sei se vocês conhecem a música chamada Paisagem da Janela, que é no cantor Lou Borges, só que ficou mais conhecida na voz de Milton Nascimento, que a primeira estrofe ele fala: da janela lateral do quarto de dormir. Uma igreja é um sinal de glória, pô. Isso. Vejo Porra, um muro meu irmão, branco tô e o Muro voo do branco. pássaro. Uma grade e um velho sinal. Muito bom. Exatamente. Caramba, eu sempre gostei muito dessa música porque tem essa coisa de experiência, sabe? Caralho. E semana retrasada eu tava pensando sobre essa música e o Estrangeiro. Eu falei, caramba, parece, né, assim. Ei, me emocionei aqui, tô quase chorando. Que coisa linda, que Passava coisa numa linda. propaganda, pô. Por isso que eu sei dessa música, passava numa propaganda na TV. Mas eu nunca escutei ela na íntegra, não. Escuta depois. Eu tava ouvindo antes de entrar. O cara entrou, eu comecei a ouvir antes pra me instigar aqui. Vê, cara, por isso que eu gosto tanto desse poema, porque é um pessimismo, mas não é um pessimismo que te deixa triste, entendeu? Tipo assim, um poema desse, a gente consegue tirar tanta reflexão boa, entendeu? Que em vez de negar o valor da vida, o valor intrínseco das coisas, das pessoas, não, parece que adiciona outra coisa a isso, entendeu? Parece um reconhecimento de que a realidade é isso, e é isso que a gente tem, mas também que é ao mesmo tempo a oportunidade de agir, a oportunidade de mudar, a oportunidade de viver. Por isso que eu gosto tanto desse poema. Não, ele não tá só afirmando que é só isso, né? Às vezes Não, exato. ele nos mostra que é tudo isso. Isso, é exato. A janela continua aberta, entendeu? Isso. Não é uma janela fechada. Satisfação, tô satisfeito já. Satisfeito. Isso aí. Eu acho que eu me sinto agora igual o fantasma de Ghost Stories, velho. Acho que caiu. Tá só Dá o uma sumida. sumi, pô. Tá só o pano aqui. Achei meu cartazinho, meu cartãozinho, meu bilhete. Engraçado essa questão do cigarro.
Tem episódio só pra falar sobre cigarro e literatura. Não, porque assim, eu não sei nada de cigarro, nem pretendo fumar na minha vida, porque já tenho muito problema já. E não me parece algo legal. Nada contra quem fuma. Mas eu sei que, por acompanhar intelectuais que fumam muito, que tem esse rolê de o cigarro, o cachimbo também, né? De o cara saborear, né? E tipo, ser um momento ali, uma Ritual, parada do né? cara. Tipo, o cara senta lá e vai fumar, tem que pensar na vida. É aquela coisa do seu dia, assim, pra relaxar, sabe? Não é que nem fumar um cigarro normal, aqueles brancos. É uma viagem É pros outra caras. coisa. Isso. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nessa coisa, o cara tá viajando e pensando nisso, e sendo no exato momento que ele tá na janela sentado, fumando cigarro, olhando o mundo acontecer, senta de novo na cadeira e pensa que não tem mais o que pensar, né? Ele fala mais ou menos isso. É, exato. É quando ele fala, saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria. E gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações. O cara chegou no Nirvana, pô. O cara conseguiu não pensar em nada. Mas não parece, né? Parece somente bem perturbado. Eu Isso que é acho muito massa a paradoxal, né? ideia. Não, ia só comentar que isso que é paradoxal, né? Porque nós temos justamente todos os lados. Nesse momento que ele tá, não, acabou, não tem mais especulação. Mas momentos antes e depois ele também tá naquela investigação filosófica. Eu tinha até comentado aqui que em certos momentos o eu lírico me pareceu muito uma comparação que Chesterton faz no livro Ortodoxia, que ele compara o poeta e o lógico. E ele diz que o poeta ele coloca a sua cabeça nos céus, enquanto o lógico ele tenta colocar todo o céu na sua cabeça e a cabeça estraçalha. Em certos momentos ele tanto parece esse lógico que quer a força colocar todo o céu na cabeça, mas em alguns momentos ele parece o poeta, que é aquele que deixa-se encantar pela realidade que está à sua frente e que, mesmo não sendo a maravilha que eu imagino, é o que temos, né? E nesse fato é que reside a maravilha da vida. Nós estamos nela e é como se fosse uma aventura. Parece que em alguns momentos ele flerta com isso e às vezes flerta com outro. Isso que torna interessante o poema. Demais, demais. Eu acho muito legal a ideia desse Esteves sem metafísica. Porque é como se o Esteves sem metafísica. O sem metafísica, ele é um adjetivo do Esteves, né? O personagem é esse. Eu acho legal porque nessa hora foi bem depois que ele viu o homem. Na verdade, todo o Esteves, aquele primeiro homem que ele vê entrando na tabacaria, é o mesmo Esteves. É como se esse Esteves fosse um convite a essa realidade que a gente tá comentando aqui. Ele tava perdido lá em devaneios, estava numa crescente, assim, de especulações, e aí, de repente, toda a atenção dele vai pra esse homem simples, sem metafísica, né? Tipo assim, aquela pessoa normal, foi ali comprar um cigarro e chama a atenção dele. Mas ele não reconhece que é o Esteves, né? A princípio. E lá no início a gente sabe que o dono da tabacaria tá meio incomodado. Ele fala assim que ele tá olhando de lado, tá virando pescoço, parece que tá meio tenso. Ele não olha com bons olhos pra esse dono da tabacaria. Agora, chegando aqui no final, ele começa a... né, ele diz que tá liberto de todas essas especulações depois que ele fumou o cigarro dele, então parece estar mais tranquilo agora. Ele deita pra trás na cadeira, aí ele vê que o homem saiu da tabacaria, o Esteves acaba de sair. E aí é que ele reconhece o Esteves. Aquele mesmo Esteves que captou toda a atenção dele, tirou ele desses devaneios e trouxe ele pra realidade. Aí o dono da tabacaria chega à porta pra observar a cena. E aí, como por um instinto divino, como ele mesmo diz, o Esteves se volta pra trás e vê o eu poético aqui, né? Acenou-lhe com um adeus, assim, de longe, já que ele tava na janela, e ele grita, adeus, ó Esteves. Então é como se eles se conhecessem de alguma forma e estavam se despedindo. E ali, justamente a última frase dele, o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Então é como se o dono da tabacaria tivesse finalmente satisfeito ali de alguma forma, não sei lá, cada um dá a interpretação aí de quem será esse dono da tabacaria, mas é como se ele estivesse observando esse eu lírico o tempo todo, e agora ele estivesse finalmente satisfeito, tipo assim, caramba, legal, né, ele acordou pra realidade de alguma forma. Esse Esteves tem um papel bem interessante, assim, pra mim, nessa volta dele, né, ao que realmente importa e que trouxe ele de volta pro, sei lá, pra coisa importante, que é o real, que é o que ele tá vivendo ali naquele momento. A gente pode entender essa coisa dos streams sem metafísica de dois modos, parece, assim, depois desse comentário, cara. Tanto que ele pode estar desdenhando e falando que o cara não... ele não pensa, né? Ele não tem o Não, desenvolvimento que eu não. tenho. Mas aí, como o Karen falou agora, eu fiquei pensando sobre isso mesmo. Ele é o cara que
ele é sem metafísica porque ele me traz pra realidade, né? Ele me tira daquele Sim. imaginário. Tanto é que É. quando ele faz referência aqui à metafísica em outras ocasiões, eu nunca vejo a metafísica aqui como o imaterial, como reconhecimento de que há um simbolismo por trás das coisas. Não, mas ele tá falando dessa metafísica, daquela especulação exagerada, né? Das Sim. conspirações. Eu acho que Uhum. a metafísica é isso, é esse pensamento grandioso, sem fundamento ou exagerado. E o Stevens é justamente esse cara que não perde tempo com essas coisas, entende? Ele só vive e é isso, é um homem simples, real. Aí À você primeira falou, cara, vista, eu que a metafísica não entendi. tem fundamento, né? Não, a metafísica aqui, no sentido que ele dá. Primeira vista, eu entendi mais como Joelson, a primeira opção mesmo, que eu tava meio Uhum. soberbo. Só que é interessante pensar desse outro jeito, porque eu me recordei agora um trecho, claro, em um sentido diferente, completamente diferente, mas tem uma parte da imitação de Cristo quando o autor, né, Tomás de Kempis, fala do que adianta os maiores pensamentos, as maiores teorias sobre a Trindade se você não ama e desagrada assim a Trindade. Ou seja, Uhum. não adianta nada nós termos teorias muito belas e maravilhosas se na nossa prática isso não se reflete. Essa incongruência, ela sempre chama na nossa vida. Isso é algo que Tomás de Kempis mostra, né? E eu dá outros exemplos do que adianta você saber definir a contrição perfeita se você não a tem no coração. E parece que é isso, com isso que Karen trouxe, pode ser uma reflexão que a gente toma. Do que adianta todo aquele pensamento, todos aqueles devaneios metafísicos que eu tenho, sendo que aquele Esteves é quem chama eu para a realidade de fato e concreta da sua vida. A minha leitura também me fez pensar em alguns trechos da Imitação de Cristo, só que eu procurei e não consegui achar. Mas me recordo basicamente da parte que ele fala que Esteves vai morrer, ele vai morrer, seus versos vão morrer um dia e assim o mundo vai acabando tudo, né? Que é aquele momento até que Karen fez a comparação com o diálogo lá do A Ghost Story. E me lembrou muito a reflexão do Tomás de Kempis sobre como tudo ao nosso redor vai embora, vai acabar e vai ter um fim. E que a princípio parece algo ruim, né? Parece algo, vamos perder tudo, mas na verdade é algo bom também, porque perder tudo significa mudança. E mudança, se por um lado é perder, por outro lado é ganhar. Pra mim, esse poema é uma confissão de Álvaro de Campos, um convite à reflexão e à consciência, né, de que existem coisas grandes, existem metafísicas e nem sempre elas serão bem-vindas, nem sempre elas serão o melhor a se fazer. Não se trata de desconsiderar o simbolismo das coisas e se pautar somente na materialidade e viver uma vida materialista, mas é entender de que, apesar de haver o grande, também existe o pequeno, também existe o real, então, apesar de existir o distante, também existe o perto, e que a vida é o que a gente vive agora, é o que acontece agora. Então, essa confissão do Fernando Pessoa também é um convite à nossa reflexão de que a vida vai acabar, mas isso não significa que a gente não deve vivê-la, né? Como a gente falou antes, a janela continua aberta. Vamos torcer para que o dono da tabacaria sorria sempre. E esse foi mais um podcast do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado de nossa discussão acerca deste poema interessantíssimo. Esperamos que vocês também tenham se interessado pelas demais obras do Álvaro de Campos ou do Fernando Pessoa. Até a próxima semana com mais um tema ou mais um livro e muito mais literatura.